Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu sou Marcos Tavares e seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. Como a Fênix, a ave mitológica que quando parece que morreu, de repente renasce da cinza, o pronunciamento do ex-presidente Lula após a anulação das suas condenações pelo STF marca o seu renascimento para a vida política. Quem são os principais responsáveis por isso? E qual o significado disso para a vida política brasileira? Se liga no vídeo que eu te conto. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não se esqueça, curta, compartilhe, comente e acione as notificações, o sininho do YouTube. Bora lá? Primeiro de tudo, o mais correto seria agora darmos uma salva de palmas a todos os envolvidos. Afinal de contas, como tenho dito nesses últimos anos, não se faz justiça a todo custo, porque o preço disso pode ser mais alto que deixar um criminoso impune. E não estou aqui para defender o ex-presidente Lula nem me sensibilizar por tudo que ele passou na prisão. Meu único intuito aqui é tentar ajudar você a entender que desde o início dessa história, diversas falhas processuais vêm sendo apontadas por diversos especialistas. E como consequência, todos nós sabíamos que essa história poderia terminar do jeito que está acabando agora, com a anulação dos julgamentos contra o presidente Lula. A tentativa atual é bater forte no STF, tentar rotulá-los como libertadores de ladrões e como instituição antidemocrática. O fato é que ninguém inocentou o ex-presidente Lula. Eles apenas foram obrigados a cumprirem ritos processuais que estão em nossas leis. Leis essas que valem para o ex-presidente Lula, que valem para o atual presidente, que valem para mim e valem para você. Se você acidentalmente atropelar alguém na rua e for a julgamento, com certeza você gostará de ter um julgamento justo. E se hoje o STF passa por cima do que está escrito na lei porque se trata do ex-presidente Lula e porque parte da sociedade brasileira entende que ele é culpado, o que o STF decidir contra o ex-presidente Lula, ele vai abrir um precedente que pode ser usado contra você. E com certeza você vai ficar bem irado de ter um julgamento injusto. Isso apenas mostra que a nossa revolta deve ser direcionada aos verdadeiros culpados, às pessoas que não cumpriram o que estava escrito na lei, às pessoas que meteram os pés pelas mãos, seja por ego, seja por incompetência, seja por interesses próprios, distintos e escusos e contrários à democracia. Moro foi avisado no passado e deu de ombros. Acusar hoje o STF é deixar nas sombras os verdadeiros responsáveis pela anulação de todos os julgamentos contrários ao ex-presidente Lula. Agora, quanto ao discurso, foi pedrada atrás de pedrada. Lula acenou fortemente a toda a esquerda e bateu pesado no governo Bolsonaro. Porém, não foi só no governo Bolsonaro. Ele atacou a própria pessoa do Bolsonaro ao chamá-lo de diversos nomes que você já vai descobrir. Lula acenou ao trabalhador brasileiro, a começar pelo local que escolheu para o seu pronunciamento, sede de um sindicato que marcou o início da sua vida política. E também ao falar que a dor que sentiu na cadeia e nada se compara à dor que um pai ou uma mãe sofre quando não pode alimentar seu próprio filho devido ao desemprego. Fazendo analogia à situação atual com a enorme massa de desempregados que o Brasil carrega. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Acenou as lideranças progressistas a falar em justiça social, em reparação histórica, em feminismo, em movimentos LGBTs. Acenou as lideranças do Mercosul ao falar da importância de termos uma América do Sul unida em um projeto de desenvolvimento. Acenou líderes internacionais como da Alemanha, da França, da Itália, Estados Unidos, o Papa. Também falou sobre o desenvolvimento econômico usando o termo Estado indutor para reforçar a centralidade que, segundo ele, o Estado deve exercer nesse processo. Questionando quem delega total responsabilidade sobre o desenvolvimento nacional à iniciativa privada, como defende Paulo Guedes. Você já viu o Guedes falar uma palavra em crescimento econômico, desenvolvimento e distribuição de renda? Não, é vender. Vamos vender. Ao ser questionado pelos repórteres sobre a alta do dólar no dia da anulação das suas condenações, ele lembrou que essas mesmas pessoas não reclamavam quando em seu tempo de governo obtinham altos lucros. E também questionou que tipo de investimentos são esses, perguntando se esses investimentos se revertem em emprego para a população brasileira. E a parte central do seu pronunciamento, como já era de se esperar, ficou na parte das críticas tanto ao governo de Bolsonaro quanto à própria figura de Bolsonaro, a quem chamou de incompetente, de irresponsável, de negligente e de negacionista.
repudiou a postura do governo frente à pandemia, alegando que um número tão alto de mortos pela Covid-19 se deve ao desprezo que o governo tem pela vida. E fato é que tantas porradas levaram a um fato bem curioso no dia de hoje. Afinal de contas, quem é que imaginaria uma semana atrás uma comitiva de Bolsonaro com todas as pessoas de máscaras? E pior, quem imaginaria há uma semana atrás que os filhos de Bolsonaro puxariam uma campanha em redes sociais pró-vacinação contra a Covid-19? Isso mesmo, eles puxaram uma campanha para viralizar uma campanha de vacinação. Infelizmente esqueceram de falar para eles que alguém no governo federal deveria ter comprado mais vacinas. O pronunciamento foi longo e bem significativo, porque embora Lula não tenha confirmado que virá candidato à presidência no ano que vem, ele confirmou que pretende viajar por todo o país, conversando com líderes e articulando com toda a esquerda. Ao declarar que pretende fazer isso, ele deixou bem claro que vai ser uma sombra de Bolsonaro. Sombra essa que deve crescer dia após dia enquanto o número de mortos pela Covid-19 aumentar, enquanto tivermos mais desempregados, mais empresas fechando e tivermos mais gente com fome. Da mesma forma que Bolsonaro é a voz da direita falando diretamente ao povo de uma forma que o povo entenda, Lula se mostrou disposto a ser a voz da esquerda, a falar a língua do povo. Mais uma vez aqui é preciso dar parabéns a todos os envolvidos. Afinal de contas, foi feito de tudo para que Lula não concorresse à eleição de 2018. E se você bem lembra, era o auge da revolta popular contra a corrupção e contra o PT. Sendo assim, perdeu-se a oportunidade de derrotar Lula nas urnas e também de ver ele perdendo os direitos políticos através do devido processo legal, ele sendo julgado em outro lugar que não Curitiba, ele sendo julgado por outro juiz que não Sérgio Moro. E ao invés de permanecer inelegível com sua biografia manchada, porque teriam respeitado o devido processo legal, preferiram oferecer a ele uma saída épica, devido à oportunidade que as crises trazem de aflorar a flor da mudança. A pandemia nos trouxe uma grave crise sanitária. O Brasil se aproxima de completar 300 mil vidas perdidas devido à Covid-19, trabalhando recentemente numa média de 2 mil mortes todos os dias. Mas não é só a nível de saúde que estamos sendo atingidos. A nossa economia também é duramente atingida. Empresas e mais empresas fecham suas portas. Trabalhadores e trabalhadoras se juntam à massa de desempregados. E a fome já é uma realidade em nosso país. E diferente do que o futuro parece reservar os números do final do governo do Bolsonaro, Lula saiu da presidência com aprovação recorde, com uma economia pujante, com a dívida paga junto ao FMI, com o filho do pobre na universidade, com uma ideia de futuro cheio de esperança. Por mais que todos esses dados devam ser reanalisados de uma maneira mais aprofundada e muitas das vezes até relativizados, fato é que esses números serão amplamente usados nos próximos meses, e o tempo faz as coisas crescerem para o bem e também para o mal. A imagem de um Brasil próspero atrelado ao Lula será lembrada a todo instante. Em caso de fome, mediante a ineficácia das medidas tomadas pelo atual governo, a lembrança leva à saudade. E a saudade que pode ser saciada leva a um beijo entre o passado e o futuro. Se você gostou do nosso vídeo, mas não é inscrito, se inscreva agora. Assim o YouTube vai te avisar sempre que lançarmos um novo vídeo. E também ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas. Afinal de contas, é justamente esse o nosso propósito. Chegar a mais gente e ajudar a diminuir a polarização existente no nosso país. Porque por mais que as pessoas não acreditem, existem mais coisas em comum entre o brasileiro que está na direita e o que está na esquerda que o atual cenário brasileiro parece revelar. E não se esqueça, curta, compartilhe, comente e acione as notificações, o sininho aqui do YouTube. Valeu!